Bom, finalizando então o manual técnico de posicionamento, passamos então pela revisão geral dos 4 grandes grupos: o posicionamento por satélite, a topografia clássica, a geometria analítica e o seccionamento remoto. No final do manual existem 3 quadros que são de especial interesse para nós, tá? Porque o INCRA vai dizer o seguinte: você pode utilizar os métodos apresentados neste manual tanto para ponto de apoio como para vértice de limites. Só que pelas características de cada método, né, pelas precisões que eles podem alcançar e pela praticidade deles, alguns métodos são mais próprios para os vértices e outros pode servir tanto para vértices como para ponto de apoio. O que acontece é que para a implantação de pontos de apoio, nem todos os métodos vão ser aplicados. Então tem um quadro, vou passar aqui, tem um quadro que é o quadro 2, presente no final do manual, que vai dizer o seguinte: para pontos de apoio, apenas esses métodos aqui são recomendados. Tá? Pontos de apoio quer dizer pontos de apoio tanto para os métodos PG quanto para os métodos PT. Tá? Então, eu posso utilizar o relativo estático, o estático rápido, eu posso utilizar o RTK convencional, aquele com rede, né? Aquele com rádio, melhor dizendo, o método PG7, o RTK em rede, por telefonia móvel, né, por N-trip, por dados móveis, e o PG9, o PPP. Dentre os 9 métodos, apenas 5 são indicados para a implantação de pontos de apoio. E nos métodos topográficos, o INCRA admite apenas o PT1, tá, poligonação, e aqueles 3 lá que a gente acabou nem explicando, porque são métodos que estão em desuso, né? Triangulação, trilateração e triangulação. Então imagina que, por exemplo, você quer aplicar o método PT5, que é o método de irradiação. Os pontos de apoio para a irradiação, eles têm que ser originados de um desses métodos aqui, ó, tá? Então eles têm que sair ou do relativo estático, ou do RTK convencional, do RTK em rede, ou do PPP, ou da poligonação. Esquece esses outros 3 aqui. Então você pode, por exemplo, desenvolver uma poligonal, tá, fechada ou enquadrada, e usar os vértices dessa poligonal para fazer irradiação diretamente nos vértices de limite do imóvel. O ponto de apoio foi feito por poligonação. A determinação do vértice foi feita por irradiação. Na hora de identificar o método na planilha de dados cartográficos, você vai dizer que o método é o PT5, tá? É o método de irradiação. O vértice foi determinado por irradiação. Os pontos de apoio da irradiação foram determinados por poligonação, conforme indica o manual, ou por um desses 5 métodos aqui de posicionamento por satélite. Então esse é o quadro 2 do manual de posicionamento. E isso vale também para os demais métodos, por exemplo, para a geometria analítica, né? Para os vértices determinados por paralelo, PA1, ou os vértices determinados por interseção de retas. Os pontos de apoio têm que vir de um desses métodos presentes no quadro 2. Então você tem que usar ou PG1, ou PG2, ou PG6, ou PG7, ou PG9, ou PT1 para aplicar o método PA1 e o método PA2. Tá, pessoal? Bom, o quadro 3 também é um quadro bem interessante, porque ele vai dizer o seguinte, ó, para cada método de posicionamento, em que tipo de limites ele pode ser aplicado. Então, esse quadro ele relaciona os métodos com aqueles 3 tipos de limites: o artificial, o natural e o inacessível. Tá? Então, o método PG1, relativo estático, ele pode ser aplicado tanto em limites artificiais como naturais. Assim, o PG2, o PG3, o PG4.
Quando chega no PG5, aí nós vamos ver que ele só pode ser utilizado nos limites do tipo natural. Por que isso? Porque a precisão esperada para o método PG5, relativo a partir de código CA, não atende à exigência da classe de precisão do limite artificial, que seria de 50 centímetros ou melhor. Aí segue o RTK convencional, artificial natural, o RTK em rede igual, o DGPS igual ao relativo de código CA também não atinge a precisão do limite artificial, exigida para o limite artificial. Então, para ele, só limite natural. E aí seguem todos os demais métodos, né? O PG9 entra nos métodos topográficos, do PT1 ao PT8, todos podem ser tanto para limite artificial quanto natural. Os métodos PA podem ser também para artificial ou natural. E os métodos PS, os 4 métodos PS, eles podem ser para limites artificiais, para limites naturais ou para limites inacessíveis, tá? Para limites artificiais, limites naturais ou limites inacessíveis, desde que o produto gerado por sensoramento remoto alcance as precisões exigidas para os limites artificiais e para os limites naturais. Então, esse quadro 3 aqui é o quadro que faz a relação entre os métodos de posicionamento e os tipos de limites, que são aqueles 3 lá, o artificial, natural e o inacessível. E há no final também do manual um outro quadro, que é o quadro número 4, que aí, deixa eu tirar minha telinha daqui da frente, ó, que é o quadro que faz a relação entre agora o método de posicionamento e os tipos de vértices. Aí aqueles 3 tipos lá definidos na norma, o vértice M, o vértice P e o vértice V. Então ele vai dizendo o seguinte, olha que interessante, ó. O PG1 ele pode ser aplicado em vértice M e vértice P. Vértice M e vértice P ambos foram ocupados, né? A diferença é que o vértice M ele foi materializado e o P não, tá? Então o relativo estático MP, o relativo estático rápido MP, o semi-cinemático MP, o vértice, o método cinemático puro aqui, né, com o rover em movimento o tempo todo, ele não pode ser aplicado em vértice do tipo M. Ele só pode ser aplicado em vértice do tipo P. Por quê? Porque o vértice M ele exige que a ocupação seja feita sobre ele, parado, né, sobre ele, que haja algum tipo de posicionamento estático sobre o ponto, que não é o caso do cinemático. O vértice o posicionamento a partir de código CA também somente para vértices do tipo P. O RTK convencional MP, o RTK em rede MP, o DGPS só P também, e o PPP tanto M quanto P. Nos métodos topográficos, o PT1, PT2, PT3, PT4 e PT5 são aplicados em vértice M e vértice P. O PT6, que é a interseção linear, e o PT7, que é a interseção angular, eles podem ser aplicados também para vértices do tipo V, tá? Vértices virtuais, tá? No caso da interseção linear, desde que as medidas sejam tomadas remotamente, as medidas de distância, por exemplo, com o distanciômetro eletrônico da estação total, e no caso da interseção angular, com as medidas de ângulo vertical, de ângulo horizontal, também tomadas a partir da estação total. O método do alinhamento MP, e aí todos os demais vértices, os demais métodos, melhor dizendo, tanto os PAs quanto os PS, eles só são aplicados para vértices do tipo V, tá? Não são aplicados para vértices que exigiram ocupação. Se alguma ocupação foi feita, ela tem que ser declarada, né, tem que ser encaixada ou nos métodos PG ou nos métodos PT, tá? Então esses são 3 quadros que constam no final do manual de posicionamento, que são bem interessantes, e não é só que eles são interessantes, eles são parte da norma, tá? E esses
esses códigos, o relacionamento entre esses códigos é checado na hora que a gente submete a planilha de dados cartográficos para certificação no INCRA. Tá? Então a gente preenche a planilha com o código do vértice, as suas coordenadas, as suas precisões, aí nós declaramos o tipo de método de posicionamento que foi aplicado, o tipo de limite daquele vértice, entre aquele vértice e o próximo, e aí nós vamos identificar depois disso a confrontação. Mas o que acontece? Quando eu coloco na minha planilha de dados cartográficos que eu dei um nome para um vértice utilizando, por exemplo, um tipo M, a planilha ela vai ser checada se nesse vértice M foi aplicado um método de posicionamento que seja compatível. Tá? Então imagina que eu chamei um vértice lá de M, mas eu declarei que o método de posicionamento foi o método PA1. O que acontece? A planilha vai indicar um erro. E se ela não indicar um erro, o processo de certificação no CIGEF vai identificar e vai recusar a minha planilha de dados cartográficos. Tá? E assim por diante. Eu identifiquei um tipo de limite natural, um tipo de limite artificial, mas declarei que usei um método PG5. Então eles são incompatíveis, porque o método PG5 só pode ser utilizado para limite natural e assim por diante. Tá? Então esses códigos que são utilizados para os tipos de limite, LA1, LA2, até o LA7, depois o LN1, LN2 até o LN6, eles também vão ter que ser compatíveis, vão ser checados, né, se a declaração deles está coerente com o método de posicionamento, o tipo de vértice, com as precisões exigidas e mesmo com as coordenadas do vértice, se esse vértice já tiver sido certificado em outro imóvel. Tá? Então esses três quadros finais, eles nos dão essa indicação do que utilizar em cada situação diferente. E por fim, o manual de posicionamento finaliza, né, com a guarda das peças técnicas. Igual o manual de limites, ele diz que nós devemos arquivar e manter sob nossa guarda os mais diversos tipos de materiais que foram utilizados na determinação das coordenadas. Por exemplo, arquivos brutos GNSS, tanto em formato Hynix, tá, o formato universal, quanto em formato nativo do equipamento que foi utilizado, do fabricante do equipamento. Os relatórios de processamento e ajustamento do posicionamento por satélite, as cadernetas de campo, tanto digitais quanto analógicas, que tenham sido utilizadas, os relatórios de processamento e ajustamento da topografia, as imagens orbitais e aéreas, que porventura tenham sido utilizadas, os relatórios de processamento e ajustamento de imagens, tá? Contendo modelo digital de terreno, pontos de controle, quer dizer, tudo aquilo que foi utilizado no trabalho tem que ser guardado e arquivado. As anotações de responsabilidade técnica, tá, para os engenheiros, as ARTs para nós técnicos, TRT, tá? No caso de sensoramento remoto, né, se foi utilizado sensoramento remoto, se nós contratamos, por exemplo, uma empresa de aerofotogrametria para fazer o levantamento, as ARTs do aerolevantamento têm que estar guardadas também. E a base cartográfica, se foi o caso, né, se for utilizar alguma base cartográfica, ela também tem que ser guardada. Igualmente, a documentação de limites e confrontações, a pergunta poderia ser por quanto tempo? Por tempo indefinido, né, por toda a nossa vida profissional. Não há um limite de tempo aí determinado, né, nem em lei, nem na norma, nem nos manuais, dizendo que a gente deve guardar por um tempo X, aí, por tantos anos, até que esses materiais expirem. Não, nós devemos guardar pelo tempo da nossa vida profissional, porque a qualquer momento nós podemos ser chamados para nos esclarecer, né, para tirar alguma dúvida que porventura tenha ficado sobre o nosso trabalho. Obrigado, pessoal. Esses eram os conteúdos sobre o manual de posicionamento, e aí nós retornaremos com outros conteúdos nas aulas seguintes
a respeito ainda do georreferenciamento de imóveis rurais. Até mais!